Fala fera, estamos aqui mais uma vez em mais um episódio com uma dupla diferenciada, uma dupla dinâmica, os melhores do estado de Goiás com treinamento de goleiro. Agora eu vou apresentar eles, mas antes disso eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês no nosso canal aí, aqui no canal da Setcast. Agradecer o Estúdio Way, que é o maior estúdio aqui de Goiânia, né? Nunca vi uma estrutura igual essa aqui, já fui em vários podcasts, então esse aqui é uma estrutura diferenciada. Você quer gravar seu curso, seu podcast, gravar seus vídeos, gravar sua aula, né? Procura aqui o Estúdio Way que você vai ser muito bem recebido. E para você que está nos acompanhando, não esquece de seguir, ativar o sininho aí e compartilhar o nosso conteúdo, beleza? Hoje eu estou recebendo aqui dois grandes amigos meus, né? Dois amigos de longa data. Um eu tive satisfação de jogar junto na época de atleta como sub-20, né? Do futsal, e o outro foi meu estagiário na Universidade Salgado de Oliveira durante muito tempo, né? Aprendeu a treinar goleiros na marra, né? Veio de um ofício totalmente fora de contexto do esporte, e hoje eu tô recebendo aqui as feras do MD Goleiros, a melhor escola de goleiros do estado de Goiás, né? Meus parceiros aqui, Diego Leal, satisfação receber você aqui, e Marcelo Bezerra, satisfação, grande parceiro e amigo meu aqui, né? Sejam bem-vindos aí, feras, e pode dar o seu alô pra galera aí. Fala pessoal, beleza? É um prazer estar aqui no Setcast, particularmente para mim também, que tá com dois caras que são meus amigos, que eu posso falar que são meus amigos de verdade mesmo. O Lázaro, a gente tem mais de 20 anos de amizade, jogamos juntos, depois ele foi meu treinador, fui capitão do time dele. O Marcelo é um irmão que eu tenho também, que hoje é meu sócio na MD Goleiros, então com certeza vai ser um papo legal aqui com a gente. Fala rapaziada, beleza? É um prazer enorme estar aqui no Estúdio Way, com o Lázaro, Caiana, né, o presidente do Instituto 7 aí, obrigado pelo convite. É uma honra também estar do lado do meu sócio, Diego, amigo também, sócio e amigo, né, de uma boa data. Lázaro, além de ser um mentor também, é um grande parceiro, amigo, né. Tive a satisfação enorme de trabalhar, aprender a trabalhar na preparação de goleiro com ele aí. E é isso aí, tamo junto. Rapaziada, satisfação enorme ter vocês aqui, né? Vamos falar um pouco de treinamento de goleiro, sobre a vida do goleiro, como é que funciona a questão de treinamento de goleiros, né? Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta pra vocês que eu faço pra todo mundo. Jogar aonde mesmo, né? Pode começar aí, um que tiver mais à vontade, que tiver um currículo um pouquinho mais extenso, pode falar com mais experientão. Jogar aonde? Bom, pessoal, eu sou de Porto Alegre, né? Eu joguei no Grêmio, no Inter, lá em Porto Alegre, no futsal, né? Eu sou do futsal. Depois eu joguei em outros times lá no Rio Grande do Sul, também Gramado Gaúcho, Geraldo Santana. E eu recebi um convite em 2005 do treinador meu, Newton Torres, até se ele estiver assistindo, um abraço para ele, um cara que foi um pai para mim no futsal. E para vir para Goiânia, para Goiás, que na época ele assumia a seleção sub-20 Goiânia. E ele falou aqui que ia levar umas pessoas lá do Rio Grande do Sul para trabalhar, para treinar, para jogar pela seleção de Goiás. Na época, ainda por coincidência, meu pai tinha recebido uma proposta de emprego aqui, estava aqui em Goiânia, então deu tudo certo, vim jogar na seleção sub-20. Eu ia ficar 3 meses em Goiânia para jogar pela seleção. Como eu não sou goiano, eu tinha que jogar num clube de Goiás para poder jogar pela seleção goiana. Aí eu fui pro CFC, do saudoso Geraldo, que é onde eu joguei com o Lázaro junto, nós jogamos juntos. E depois, eu já tô 20 anos aqui, né? Eu ia ficar 3 meses, tô 20 anos. Aí passei por CFC, Universo, Jaó Randall, Universo Jaó. Agora estou jogando atualmente no 7, né? Estou teimando em jogar ainda. O maior do Centro-Oeste, tem que terminar a frase. Instituto 7, o maior do Centro-Oeste. Passei também pela Seleção Goiana, no Sub-20. Joguei brasileiro pela Seleção Goiana e tenho também... joguei Jubes pela Estácio, pela Universo, pela UFG. Fui campeão do brasileiro universitário com a Estácio. E tenho no currículo também uma Taça Brasil, Centro-Oeste, Copa do Brasil. Bem rodado, hein, professor? Um pouquinho. Correria. E você, Marcelo Bezerra, qual que é a sua trajetória no esporte aí, no início? Depois de ouvir um currículo desse aí, a história dessa lenda aí, ó, esse aqui, rapaz, minha história mais foi como treinador mesmo, mas eu sempre fui um apaixonado pelo futebol e desde cedo comecei a praticar. Vim de um lugar onde é muito difícil viver do futebol, né, da bola mesmo, mas consegui jogar alguns campeonatos em municipal, futsal, campo, mas não consegui chegar a ter sucesso jogando federado, jogando
profissionalmente. Você era no Tocantins, né? Tocantins. Então, nasci em Pedro Afonso, cidade do interior bem complicado, mas de viver do futebol. Aí a gente veio para uma cidade depois, Miracema, onde eu consegui jogar também interclasses, alguns estadual, tanto futsal quanto campo, mas era terrão. Então, depois fui para Palmas, fiz teste no São José, no Palmas, fiquei um tempo, joguei alguns campeonatos mais do regional mesmo, e depois fui para Forças Armadas, também dentro do processo, consegui jogar, né? Jogar dentro do quartel, em Brasília, mas depois a maior carreira foi do seu lado, né, Lázaro? Como treinador, preparador de goleiro. Poxa, essa história é boa, hein? Mas é isso, essa é a história real do Marcelo Bezerra aí. E como é que começou essa história de treinar goleiros, assim, né? Do Marcelo aqui, eu sei, né? Mas ele vai relatar pra nós aqui. E a sua, Diego? Como é que começou essa história de ser treinador de goleiro no começo aí dos anos 2000? Então, eu já tenho uma carreirinha longa, né? 20 anos esse ano completa 20 anos como treinador de goleiros. Na verdade, 21. Eu comecei em 2005. Quando eu vim para Goiânia para jogar no CFC, eu vi que a realidade é diferente. Não existia treinamento de treinadores de goleiros no futsal aqui em Goiás. Eu lembro que só existia um treinador de goleiros, que eu acho que até hoje, esqueci o nome dele. Lá na FESURV tinha, que era o único time que tinha uma estrutura melhor aqui no estado. E não existia treinador de goleiros na época. Eu lembro que eu era sub-20 e eu sentia falta de ter um treinamento específico e tal. E no CFC mesmo eu comecei para eu me manter em forma, comecei a dar treino para os goleiros para poder treinar também. Então eu comecei na base lá e eu treinava junto. E no primeiro ano que eu estava lá, que eu comecei logo em 2006, surgiu o primeiro convite para eu treinar na seleção goiana sub-15. Ser treinador de goleiros, jogar disputar o brasileiro como treinador de goleiros da seleção goiana sub-15. Nesse mesmo ano, eu já fui treinador de goleiros da seleção adulta feminina. Depois de 2000, aí eu comecei. Aí fiquei no CFC por um tempo, até acho que 2010, como treinador de goleiros. Depois também recebi outro convite para treinar a seleção goiana sub-17 em 2009, onde nós fomos campeões brasileiros. Até a final foi lá no Rio Grande do Sul, meu estado, contra a seleção gaúcha, os campeões lá. Ganhou dos caras lá dentro de casa. Minha terra, ganhei dos caras lá. Trouxemos esse título na época, foi o título inédito. Até depois o professor Lázaro foi campeão também. Mas na época, a melhor campanha da seleção goiana tinha sido em 2006, que eu jogava na seleção sub-20, que a gente ficou em terceiro lugar. Só diga de passagem aqui, deixar bem ciente pro pessoal aí, né? Que quem vai no ginásio de Campinas, Federação Goiana de Futebol de Salão, né? Lá no ginásio de Campinas, sabe o símbolo da federação lá, tem 2 estrelas lá, né? Uma estrela foi o professor Geraldo, finado, que ganhou, né? Campeão, e a outra foi a pessoa que vos fala aqui, né? Juntamente com a minha comissão técnica, foi o Vinicinho de Araguá, o Léo Japonês, que era do Goiás, né? Que era do GNC, também era preparador físico nosso lá. E tinha mais o Alexandre, finado Alexandre, né? Também fazia parte da comissão. E a Ivonete, que era supervisora. E logo o presidente Murilo aí. Mandar um abraço à federação que conseguiu nos dar esse suporte aí, né? Só de critério, que eu tô fazendo um curso da CBFS aqui de treinador de futsal, né? Sim. E o técnico do Minas tava nesse campeonato, né? Ele até coloca lá no currículo dele, que eu tava assistindo a aula dele lá hoje. E ele colocou no currículo dele, vice-campeão brasileiro de seleções 2016. Eu lembrei, meu pato. Quem que é o meu freguês. É Diego, não sei o que, um branquinho, não lembro, não sei o nome dele agora de cor, não. Mas tá no currículo dele, eu lembro do currículo dele lá, vice-campeão. Falei, meu pato, perdeu pra mim aqui. Mas aí, Marcelo, como é que foi essa questão de início como treinador de goleiros? Conta pra nós aí. Rapaz, é uma história boa, viu? É muito boa. Eu comecei conhecendo você, né, Lázaro? Eu trabalhava com açougue, né? Você era açougueiro? Era açougueiro e meio doido no mundo, né? Aí, mas com a expectativa de estudar, na minha cabeça vinha assim, a hora que tiver a oportunidade de fazer o curso de educação física, eu vou agarrar, porque é uma oportunidade que eu vou ter de realizar um sonho, de conseguir entrar no futebol, trabalhar com essa parte física aí, onde eu trabalho, com que eu trabalho hoje, né? E conheci o Lázaro na igreja e me ofereceu a oportunidade de estagiar na Universo, e foi aí que começou.
né? Entrei como preparador físico ali, mas não sabia muito, não sabia nada, na verdade. Você treinou o Diego naquela época? O Diego veio depois, num ano e meio depois. Eu tava na Aparecidense, eu tinha saído da Universo. E depois eu voltei para Aí o Marcelo te treinou. Ele tirou a gente na semifinal da 2016. O Cássio errando o pênalti e você... Errando não, você pegando o pênalti, é diferente. Valorizar nos profissão. Valorizar, mano. Aí, é um assunto legal que o Laz entrou, que cara, pude treinar o Diego, que é um cara que... já sabia muito mais que eu, mesmo tempo que eu tava dando treino ali, chutando bola, e ele me dando os toques para me aprender, né, para mim entender o processo e como ensinar. Então foi um cara que eu devo bastante a parte do conhecimento que eu tenho, né. E eu digo mais, que ao mesmo tempo que a gente está ensinando, a gente está realmente aprendendo mesmo. Isso aí. Só um adendo aqui também. Que foi aí onde cresceu nossa amizade. Cresceu nossa amizade foi quando eu cheguei do Aparecidense e fui para o Universo já na época. E o Marcelo estava começando a ser treinador de goleiros lá. E eu já tinha uma experiência já. E todo o trabalho que ele fazia, ele vai me perguntar. Porque tá bom e tal. Aí eu pensei, cara, moleque humilde desse, não tem vaidade nenhuma. E sempre eu nunca falava nada também para não querer constranger ele na frente de ninguém, eu sempre puxava ele pro lado, às vezes alguma coisa. Marcelo, o que tu acha se a gente fizer dessa forma? Ele falou, não, ótimo. Então essa confiança que a gente teve começou ali. Ele confiava em mim e eu via a humildade dele. Então aí, depois disso, só cresceu nossa amizade. É meio até delicado falar que o aluno virou professor, o professor virou aluno. É uma coisa... Mas enfim, aí... durante esse período na Universo foi 4 anos e meio, né? Lá, 5 anos. Não demorou 6 anos a formar, não? Não. E aí a gente conseguiu vários títulos juntos, né, Lázaro? Assim, eu do teu lado ali, como preparador de goleiro, chegamos do adulto masculino até ser vice-campeão também em 2017, 2018. E assim fui trabalhando um processo de transição para o campo também, ali aprendendo com as pessoas que estavam do lado, universitário. O Vanderlei é um dos caras que tive a oportunidade de estar próximo e dar uns toques também para me aprender, no tempo que estava lá na universidade, dando personal para o João, para alguns meninos lá. Aí eu no futsal e no campo ao mesmo tempo. E assim fui desenvolvendo, aprendendo, ganhando confiança de seguir e fazer o que é certo. E de ensinar a molecada. Né? Vocês que trabalham muito tempo com treinamento de goleiro aí, né? Em equipes de base, né? Ou equipes profissionais também de futebol, né? O que vocês percebem hoje sobre o treinamento de goleiro nesses clubes de base? Realmente há necessidade de ter, né? Às vezes é só um capricho, né? Eu não entendo como sendo um capricho. Eu entendo que o goleiro tem que treinar específico, né? Durante as atividades, né, que estão acontecendo diariamente, mas você vê que tem uma estrutura boa, os goleiros estão sendo bem treinados aí no estado, as categorias de base estão sendo bem treinadas, a molecada está desenvolvendo aí, o Marcelo que trabalhou muito tempo na Aparecida, né, futebol e clube, e o Diego que trabalhou muito tempo no Aparecidense, né, do Vila também, né. Vila. Fala aí, o que você tem entendido sobre essa área de vocês? Cara, o treinamento específico para goleiro é primordial. Como a gente costuma falar, o goleiro é uma posição diferente. Ele tem que ter a repetição. O goleiro, para automatizar cada movimento, cada fundamento, ele tem que ter repetição. Então, isso é diário. Se um goleiro ficar treinando assim uma semana sem treinamento específico, é diferente do jogador de linha, que não tem um trabalho técnico. Ele vai perder muito, o goleiro. Então, é primordial. Isso, às vezes, o clube não entende. Às vezes os clubes da base, eles deixam um treinador para essas 4, 5 categorias. Isso não é suficiente. Porque daí, igual eu e o Marcelo, a gente costuma brincar, a gente se transforma numa coisa que a gente sempre combateu contra, que é virar chutador de bola. Hoje aí tem muito treinador que é chutador de bola. Não é treinador de goleiros. Treinador de goleiros é aquele cara que corrige, que vê cada movimento, porque tudo é detalhe. O treinamento de goleiro é detalhe. Uma posição de pé já muda toda a mecânica do movimento para um goleiro. Isso você falou sobre ser chutador de bola, porque tem uma jornada exaustiva, né? Porque você treina, vou dar um exemplo aqui, treinou sub-11, sub-13, sub-15, aí depois vai treinar o 17 e o 20. Então é uma frequência de chute muito grande. Isso pode gerar até um desconforto no corpo, né? Sempre. O treinador de goleiro é normal ter lesão muscular. Eu lembro na época do Vila,
Eu era treinador de 5 categorias ao mesmo tempo. Eu tinha 20 goleiros para trabalhar em 15, 30 minutos. Então lá até uma vez eu questionei isso, a direção do Vila, a coordenação do Vila. Por que eu estava virando chutador de bola? Eu não estava vendo coisa que eu sempre combati contra. Eu estava virando chutador de bola. E não tem como, cara, tu conseguir evoluir um atleta treinando 20 ao mesmo tempo por 15 minutos. Não tem como, né? E uma vez eu lembro que até lá também, eu fiz uma média de chutes que eu tava dando. Na metade do trabalho eu já tinha dado 362 chutes. Na metade do trabalho. Então, aí fica inviável, né? Por dia, se multiplicar isso aí por dia, por mês. Entendeu? Então, isso claro que são dias específicos. Tem dia que tu chuta mais, dia que tu chuta menos. Mas então, cara, é exaustivo. Só que a gente fala que é chutador de bola, não é questão de chutar muita bola. É questão que tem treinadores de goleiros que ficam chutando bola a esmo. Põe um goleiro embaixo da trave, chuta e não importa, não corrige o movimento, não corrige a técnica do goleiro. Eu costumo falar para meus atletas que no treinamento, às vezes eu prefiro que ele tome no treino, ele tome um gol fazendo o movimento certo, do que ele defenda de qualquer jeito a bola. Porque eu tô corrigindo o movimento. Não tô me importando ali no treino se tá sendo gol, se não tá sendo gol, se a bola foi na trave, se a bola foi para fora, o jeito que o goleiro defendeu. O que eu me preocupo é com o movimento que ele faz, é com a técnica que ele tem. Porque isso aí cada vez vai automatizando mais. Então ele vai sabendo no jogo, ele vai fazer o movimento certo e vai consequentemente vai fazer a defesa. Top. Marcelo, e os treinamentos de goleiro lá na sua jornada como treinador aí de campo tem sido bem viáveis? A estrutura fornecida é uma estrutura boa? Os goleiros chegam com a qualidade técnica apurada já? Porque o Diego é uma realidade diferente, né? O Diego treina um time de base que eu aqui particularmente chamo de um projeto de base social, né? Onde não cobra nada de ninguém, né? E a expectativa é que o goleiro vire goleiro profissional, né? E venha de gerar algum fruto pro clube. E a sua realidade é uma outra realidade, né? É uma realidade de base, mais Série B, né? Série C, das competições, né? Como é que tem sido lá essa jornada? Cara, o que acontece nos clubes é que os garotos chegam com muitas dificuldades, manias. A gente fala até que o goleiro tem que treinar, porque o goleiro ele não pode falhar, não é sobre tomar gol, é falhar. Porque atrás dele só tem o fundo das redes, né? E é igual o Diego falou. Essa colocação é importante, atrás dele é só o fundo da rede, né? E aí o Diego comentou aqui que a rotina tem que ser de treino diários, né? Orientações, parar, corrigir. E lá na Aparecida, né, clube que eu, conversando, pedi para sair do cargo lá de treinador de goleiro. Então você saiu da Aparecida, tá? Tá passe livre agora. Agente livre agora. Aí, pessoal que tá aí acompanhando aí, as equipes estão acompanhando aí de ponta, né? De ponta. Vem com uma equipe que não vai conseguir pagar o salário dos caras, não. De ponta, o cara tá procurando. Tá procurando, não, né? Tá disponível, né? Um dos melhores estados disponível aí, né? Um dos melhores estados é disponível. Aí, Vila, Goiás, Atlético, vamos atentar a situação aí, né? O homem tá aí, solto aí. Aí é isso aí, a gente conversou, né? A gente, na verdade, eu não tô aqui para também falar mal do clube, nada. Foi um clube que me deu a oportunidade de mostrar o meu trabalho, de ajudar a evoluir os goleiros, né? E durante 3 anos e 5 meses lá, tivemos grandes resultados. Cheguei à 2ª divisão, junto com o Marcelo Gaúcho lá. A gente conseguiu o acesso já no primeiro ano. Foi três semestres na primeira divisão. Pegou profissional também, pegou, Marcelo? Trabalhei com um profissional lá, no primeiro ano já consegui inserir ao profissional, né? E conseguimos chegar até as quartas de finais ainda no profissional, conseguiu o acesso. Até as quartas de final da segunda divisão do Goiano, né? Na divisão de acesso, né? Da divisão da terceira. Terceira divisão, isso. E com isso, os goleiros... A gente sempre busca fazer uma boa gestão onde a gente está, né, Diego? Trabalhar bem com os meninos, passar essa confiança para eles durante a semana, durante os treinos, porque todo clube tem que ter um preparador de goleiro mesmo. E se for no mínimo um, né? Mínimo um. E no máximo 2 categorias. O clube que pega
põe o cara para trabalhar com mais de 2 categorias, aí vai estragar a ideia do treinador, foi o Diego falou, vai fazer com que o cara só chute bola, porque ele não vai conseguir fazer uma boa gestão e formar esses meninos, fazer com que eles tenham uma mentalidade forte, né, para poder chegar no momento do jogo e tomar boas decisões, né, Diego? Sim. Então, é isso que eu vejo. E uma situação importante de informação para os pais, né? Pelo menos no Instituto 7 a gente passa essa informação para os goleiros, né? Não para o goleiro, dependendo da idade, mas para os pais, né? Questão de altura. Tem ou não tem? Igual eu citei para vocês, estou terminando o curso da CBFS de treinador lá. E lá tem uma aula do coordenador do Corinthians. Foge o nome do cidadão que deu aula até para mim na pós-graduação de futebol, de futsal. Mas ele lá tem um ponto de corte na altura. Lá no Corinthians, se eu não me engano, é 1,86 no campo. Né? No futsal não tem ponto de corte. O futsal aceita todos, né? Gordinho, magrinho, alto, baixo. Eu sou um exemplo, né? Very good também aceita, né? Mas qual seria essa questão aí, questão de altura do goleiro? É ou não é? Tem que ter altura ou não tem? É importante ser alto ou não? Né? O que vocês pensam sobre isso como treinadores? Né? O que os clubes também, a cultura do futebol exige, né? Então, isso aí é um preconceito que os clubes têm, né? Eu não sou muito a favor disso, porque eu acho que a gente tem que avaliar o goleiro num todo. Às vezes um goleiro tecnicamente é muito bom, tem segurança, sabe trabalhar com os pés, tem liderança, tem uma boa impulsão, tem uma força nas pernas que gera uma boa impulsão e é baixo. E os clubes cortam sem nem dar uma oportunidade para esse goleiro. E a gente tem exemplos disso aí. O Tadeu do Goiás é um goleiro muito alto. O Sommer, que é goleiro da Suíça, na Inter de Milão. É um excelente goleiro também, que nunca foi alto. Acho que tem 1,82, 81. Então, mas os clubes têm isso aí. Tem esse preconceito, eles têm ponto de corte. Eu nunca fui muito a favor disso. Igual muita gente fala, não, porque o goleiro tem que ter altura. Eu acho que o goleiro tem que demonstrar dentro do campo. Se der oportunidade e ele conseguir desempenhar um bom papel, ótimo, não vou me importar com a altura. Mas isso é a cultura do futebol também, hoje em dia. Eu sou uma pessoa que é a mais certa aqui para falar sobre goleiro também de perfil baixo, né, com estatura baixa, porque no Aparecida sempre chegou o goleiro para mim mais baixo. Porém, os mais altos da primeira divisão, né? Os mais altos, os goleiros, fala de mercado, né? A gente fala de perfil, né? E com isso, os goleiros, mesmo sendo baixos, os goleiros conseguiram resolver. Jogando na primeira divisão, jogando na segunda, ou seja lá, até na terceira. Então, assim, eu também não julgo pela altura, eu não trabalho dessa forma. Eu acredito que até se mesmo goleiro chegar a 1,85, para mim ele tem que continuar. Se ele tem um sonho, tem que tentar, tem que continuar. Eu não falo para ele, não vai não, que não vai dar certo. Jamais falo isso. Se ele tiver qualidade, eu vou trabalhar ele, fazer com que ele tenha uma mentalidade cada vez mais forte e buscar e correr atrás do sonho dele. Porque algum clube vai dar uma oportunidade, uma hora vai ter uma oportunidade, né? Então eu vejo dessa forma. E MD Goleiros, como é que apareceu isso daí? Como é que funciona essa escola de goleiros aí, que para mim é a melhor do estado, né? Em todos os quesitos, né? Não só com o quesito profissional que vocês são, né? Que são pessoas de boa índole, né? Que sabem lidar com as crianças, ou com os adultos, ou com os adolescentes, né? Lógico. E vocês têm um trabalho diferenciado. Todos os goleiros que treinam com vocês, que jogam com a gente, eles têm um desempenho muito alto, né? Até o do iniciante que começa a treinar, que não tem fundamento, passa 6 meses, passa um ano, o goleiro tá no outro nível. Eu valido o trabalho de vocês, né? Cara, obrigado pelas palavras aí, Lázaro. A gente fica feliz, a gente sabe, a gente luta por isso, porque a gente também tá formando um cidadão, não é só um atleta, né? Então a gente tem que ter esse respeito com os atletas e com os nossos alunos. E a gente sempre costuma falar, eu e o Marcelo, a gente bate nessa tecla, que respeito a gente adquire com conhecimento. A gente não tem que impor, fazer uma ditadura com os goleiros, botar um terror, que isso aí não é respeito, é medo. Respeito a gente tem que mostrar conhecimento, eles acreditar no nosso trabalho, que daí a gente vai gerar um respeito de verdade. A MD, essa ideia vem batendo na nossa porta aí desde 2020. O Marcelo ficar impressionando,
vamos lá montar essa nossa escola de goleiros. E eu falei, calma, Marcelo, vamos mais pra frente, mas eu vou ter que largar o personal, vou ter que largar isso, e vamos. E sempre empurrando. Em 2024 nasceu esse nosso filho, né? MD Goleiros, que é uma escola que a gente entende que todo atleta, todo goleiro precisa fazer um trabalho específico por fora dos clubes, na escolinha, na base, tudo. Porque geralmente na base e nas escolinhas não tem um tempo para os goleiros trabalharem. Tem um tempo ali que a gente fala que é o tempo de micro-ondas. Aquecimento. Que aquece o goleiro e já manda para o campo fazer o trabalho técnico-tático. Então, e o treinador do campo não vai preocupar em corrigir o goleiro em algum movimento, fez errado isso. Tá lá, deixa rolar. Isso é para o treinador de goleiros, mas geralmente tem pouco tempo para trabalhar isso. Então a gente vem com essa ideia de trabalhar desde o iniciante até o avançado. E goleiro a gente costuma falar que a gente faz. Goleiro é a única posição que a gente faz. A gente constrói um goleiro. Se o goleiro quiser, tiver perfil, tiver força de vontade, treinar, a gente consegue construir um goleiro, fazer evoluir. E isso eu acho que é a maior recompensa pra gente. Um goleiro que começou com a gente iniciante, não sabia nada, e se transformar num baita de um goleiro aí na base, disputando campeonatos. Mas claro que não depende só da gente. Depende do goleiro também querer. Se ele for um goleiro preguiçoso, não gostar de treinar, então aí não tem como a gente ajudar ele. O goleiro tem que se ajudar pra gente poder ajudar eles. Vocês estão com quantas unidades aí, Marcelo? A gente está com 2 unidades, uma na Arena Imperial, em Aparecida de Goiânia, e a outra na Sesgo, né, o clube da Saneago ali, no Negrão de Lima. A gente tem treinos lá das terça e quinta, né, das 18 às 19, das 19 às 20. Toda terça e quinta. E lá na Arena, mesmo dia, mesmo horário? Sim, lá no, sim, na Arena Imperial. Mandar um abraço dois. pro Léo aqui, o dono da Arena Imperial, é um parceiro, Steve, né? Estamos no comando lá, né, Steve? Polícia. E agradecer, né, Lázaro? Você que fez uma ponte lá também pra gente poder ir pra lá. Eu ainda não recebi um percentual dessa ponte, não, né, velho? Eu quero saber que dia vai pagar a janta aí, né? Que essa ponte foi eu que fiz, né? A gente tem que Léo. A gente tem que reconhecer que da MD o Lázaro é o cara que nos dá uma força no futsal tremenda também. no futsal, ajuda tem um pessoal usando minhas bolas de treinamento de goleiro aí, né? No futsal, toda sexta-feira. Até agora não rolou nenhum café da manhã, nenhum almoço lá. Mas beleza. Vai acumulando isso aí, tá? Vai acumulando. Mas eu sou grato demais porque o pessoal atende muito bem os nossos goleiros, né? Principalmente no futsal, né? Que a modalidade que eu acompanho lá, os meus goleiros estão... Acho que o João Emanuel agora acabou de ser o goleiro menos vazado da categoria sub-18 e sub-20. E na sub-20 a gente nem chegou nos playoffs, Felipe né? Terra também. Felipe Terra foi o goleiro menos vazado, se eu não me engano, também, do 17. Joãozinho também. Joãozinho também. Tá Qual o Joãozinho? O João Pedro, né? O João Pedro eu já falei, vou até mandar um abraço pro João Pedro aqui, pro pai dele, né? E pra mãe, que eu falei pra ele uns 2 anos atrás que ele ia ser o melhor goleiro do estado de futsal também lá. E ele tem muito potencial, viu? Verdade. Muito potencial. Um moleque vai longe. E metodologia de treinamentos lá da MD Goleiros. Como é que funcionam os treinos lá? Vocês fazem uns treinos situacionais ou fazem um treino mais tradicional global, mesmo, né? Como é que funciona a atividade de vocês lá? Quer falar? Lázaro, eu vou falar. Lázaro, é o seguinte, a nossa metodologia, ela é uma metodologia que foca principalmente na parte inicial, mais analítica, né? Um trabalho que a gente, se for possível, até vai pro chão e a gente ensina o menino como fazer os movimentos, fundamento e principalmente a parte motora. É algo que a gente foca muito nessa parte motora, porque o menino desenvolvendo bem a parte motora, ele vai conseguir executar bem os fundamentos que a gente quer que ele faça. Quando você falou na parte inicial, quer dizer que é na iniciação. Iniciação, o garoto da iniciação, certo? Porém, é claro que a metodologia é uma coisa, a filosofia é outra. Eu tenho uma filosofia de trabalho, ele tem uma outra filosofia. Eu gosto muito de trabalhar na MD, e o Diego também faz, eu sei que ele faz, trabalhar o analítico dentro de uma parte situacional. Já posicionando o menino, já trabalhando, entendendo que dentro da baliza ali ele tem que se comportar de tal maneira. Então, assim, a nossa metodologia ela é analítica situacional. A gente trabalha dentro das duas, né? Importante. E a mentoria que é muito importante, né? Aquela parte de entender que ele precisa trabalhar a expectativa física e mental. Quando o corpo está preparado e a mente está preparada, as ações dele vai ser melhor. Então eu sempre falei pro Diego, cara, quando a gente fechou a parceria, eu falei, a gente vai trabalhar em cima disso aqui. Não tem erro, né? Não vai ter erro. Sim. E aí tem a 1, 2, 3, né? Não vou deixar você falar, vou passar para você agora já. É a metodologia que eu criei, que fragmentei cada movimento.
Eu acho importante porque às vezes a gente fala pro goleiro, tá errando a queda. Mas que parte da queda? Então, cada fundamento eu fragmentei, fiz essa metodologia, que até a gente aplica na MD Goleiros, pro goleiro ter mais percepção. Então, até os clubes na base, onde eu trabalhei, todo mundo, os treinadores até ficavam brincando, o que é 1, o que é 2, que eu chegava pros goleiros, terror a 1, terror a 2, porque fica mais fácil, principalmente na iniciação, de ele entender. Hoje a gente consegue fazer um goleiro que nunca treinou, nunca foi goleiro, aprender a fazer uma queda em 2, 3 treinos. Verdade. Só com essa metodologia. Porque a gente fragmenta, parte 1, parte 2, parte 3. Separa, ele vai saber cada momento de fazer esse e onde ele está errando. Fica mais fácil dele errar. O cara errou a 2. Ele já sabe o porquê que ele errou. E isso que a gente também faz. A gente, além de ensinar, a gente não faz ele. A gente faz saber o que ele está errando. Para ele saber quando ele fazer o movimento certo e quando ele está fazendo o movimento errado. Top isso. Pra vocês que acham que treinar goleiro é fácil, né? É só chutar a bola, tá vendo aí que os caras têm uma metodologia diferenciada, né? Mas a gente aplica também isso com nossos professores. Deve mandar um abraço pro Braulio, que é nosso professor o Braulio. Braulio? Professor na Arena Imperial, ele é treinador de goleiros sub-15 do Atlético Goianiense. E ele é um dos nossos professores. Também. E o Fernando. O Negrete também tá? O Negrete tá não, né? O Negrete saiu. Tá pelo mundo da faz bola aí. Faz uns freelance, de vez em quando, faz uns freelance pra nós. Eu vejo de vez em quando no CT. Danilão também. Danilão foi nosso parceiro também desde o início. Mandar um abraço pra ele. O Danilo tá no Goiás, no Sub-17 do Goiás hoje. Boca Negra. Boca Negra. Pedro também. Tem uns nomes diferenciados dessa galera aí. O Fernando também, né, cara? O Fernando que é nosso treinador na Saneago. Que é nosso professor também lá na Saneago. O Fernando eu encontro que ele toda terça e quinta, não vejo nada. Então todo mundo aí que fez parte da MD também, né? E já, dando continuidade na questão da metodologia, já no nível de intermediário para avançado ali, a gente já coloca uma intensidade mais alta, fundamento, vários fundamentos, trabalho combinado já, e a batida mais forte, movimentações mais rápidas. Então, assim, a gente busca trabalhar mais o analítico, né? Entendi. E dar na mente mesmo, no meio da mente, para o menino entender que aquela vida ali não é fácil, não. Não é fácil. Na MD a gente tem turmas também, né? A gente tem turma desde o iniciante, do intermediário e do avançado. Então tem a divisão certinha. Então não treina o avançado com o iniciante, não. Exatamente. Essa paradinha lá. E não é por idade. A gente vê um nível técnico. É um nível técnico, não idade. Eu não vou dizer que não treina, que às vezes a gente coloca um garoto iniciante, ele tá sozinho às vezes. Você vai treinar hoje com os mais velhos para você ver como que funciona. Para ele ver aonde... Muda a batida, muda o exercício. Isso, aí é mais para ele entender, para ele ter aquele gostinho de treinar num nível mais alto. A gente faz isso, de vez em quando a gente faz isso. Exatamente. Coloca junto. Porque é importante, sabe? Né? E não tem idade, viu? As pessoas que tiverem interesse lá podem ir no nosso Instagram, @MD Goleiros Oficial. Anota aí, @MD Goleiros Oficial, né? E Instagram do MD Goleiros. E a gente tem desde goleiros que várzea, jogam na várzea e querem lá fazer um trabalho específico, outros goleiros que querem só manter a forma que gostam, até iniciante e goleiros de base. A gente tem todos os níveis de goleiros na nossa escola. Top. Também tem escola de goleiros de futsal, né? Vocês passaram o horário aqui terça e quinta, né? E na sexta-feira tem de futsal, que é lá no CT do Instituto 7, né? Isso, lá na Saneago, às 19 às 20, até escola de futsal, treinamento específico de futsal, acho que tem muito poucos aqui no estado. Eu não lembro de nenhum. Também não lembro. No estado, eu não sei. Agora em Goiânia não tem. Goiânia, então a gente tem essa turma de futsal também, que é importante. E a gente que também defende muito até mudar acho que um pouquinho o assunto, né? Defende muito essa tecla de goleiro de campo tem que jogar futsal. Esse é um ponto importante que a gente ia ponderar aqui, né? É importante, porque eu defendo demais. Porque eu vim do futsal e eu sei como é que funciona. Porque o futsal, o goleiro de campo, que a gente costuma... Eu sempre converso com os pais sobre isso. Até um pai ontem me questionou no Sharks lá, que é onde eu tô trabalhando agora, sobre isso. Devo deixar ou não o meu filho no futsal? Foi deve, com certeza deve. Porque criança de 7, 8 anos... No campo, ele vai num treino coletivo, ele vai tocar na bola umas 2, 3 vezes. Vai fazer 1, 2 defesas no máximo. No futsal vem 15. Então ele vai crescendo com essa vivência de defender bola. Ele não vai ter medo de defender bola. Chegar no sub-15 mais ou menos no campo, um goleiro que só jogou campo, vem umas 5 bolas, 6 bolas no trabalho, no coletivo, no jogo. Defesa para ele fazer, ele já assusta. O moleque que sempre jogou futsal, defendeu 15, 20 bolas,
Pra ele ser normal. Falou, isso aqui eu tô acostumado minha vida toda. E outra coisa, futsal, espaço reduzido, faz pensar mais rápido. O goleiro pensa rápido. Ele vai se acostumar com a pressão, porque a quadra sempre tá o pais em cima, acostumado com a pressão. Vai saber jogar com os pés e vai ter essa vivência com defesa de bola. Então eu acho importantíssimo, até uns 12, 13 anos, manter nos dois, tanto no futsal como no campo, para depois fazer a transição. Bem colocado, hein, professor Diego? Isso era um dos temas que a gente ia abordar aqui, né? E eu enxergo isso como válido demais, né? Essa questão. E assim, eu quando vejo o goleiro, o pai perguntando essa questão, menino de 8, 9, 10 anos, né? Primeiro eu dou uma olhada na altura do pai, né? Na altura da mãe, né? Porque 90%, nem 90%, né? A grande chance é que o menino não bata a altura, né? Não passe a altura do pai, né? Ou da mãe. Pode acontecer que passe, né? A gente tem alguns exemplos aí, mas como é culturalmente na bola, 1,86m, 1,85m, né? Se não bater essa altura aí, é ponto de corte nos clubes, nos principais clubes, né? Porque goleiro é a pior profissão que tem, cara, no futebol. Pior em que sentido? Porque o goleiro ele fica muito tempo titular. Então, um goleiro profissional do Vila, ele vai ficar ali 3, 4, 5 anos, 6 anos, 10 anos, né? Eu não tenho acompanhado muito futebol de campo, mas eu lembro dos goleiros, né? Marcão, Rogério Ceni, Serjão. São os grandes goleiros que fizeram parte da nossa década passada aí. Os caras, 10 anos, 15 anos como titular, né? O povo até brincava muito com aquele goleiro do São Paulo, que foi eternamente reserva, né? O Bosco. O Bosco, depois que teve algumas oportunidades. Então, goleiro, ele tem que ser muito bom, não pode errar, tem que bater a altura e tem que acostumar, às vezes, com o banco, ou vai ficar muito tempo como titular. E o pai, às vezes, ele não tem um entendimento dessas coisas. Ele acha que o goleiro vai ser goleiro da seleção. Quando, às vezes, o ponto de corte dele já é esperado com 14 anos, com 15 anos, que não vai bater a altura. Aí ele pega e abandona o futsal. Né? Abandona o futsal e com 11 anos, 12 anos ele abandona o futsal e acaba indo só pro campo. Aí vem o corte no campo com 15 para 16 anos, porque aí realmente é o ponto onde o atleta vai virar ou não, né? A possibilidade de virar ou não. E aí não volta mais. A gente perdeu esse atleta lá na quadra, né? Tem as frustrações, né? Sim. Assim, eu conto essa história que eu não vou falar o clube, mas certa vez, 2021, eu era parceiro de um clube no futsal. E aí fui lá ver a estrutura, ver o clube e tal, conhecer os atletas, tal. Aí vi lá os goleiros, na época era 2007. Goleiro sub-15, titular. Aí o coordenador da banda, esse goleiro aqui é muito bom. O goleiro era goleiro nosso, né? No futsal, desde os 9 anos, né? Olha, o goleiro é bom, tal. E perguntei, né, você já viu o pai dele, a mãe dele? Não. Mas por quê? Eu falei, não, os caras são menor que eu, né? Como é que esse cara aqui é goleiro aqui no sub-15, né? Eu fui pensando assim, a perca de tempo, que às vezes... Não é perca de tempo, o menino tá ali praticando esporte, né? Mas um clube igual que eu tava com um parceiro, é um clube grande, né? Não vou falar qual que é o clube não, mas é o líder da Série B. Perder tempo, né? Perder tempo com um goleiro que não vai chegar, né, irmão? Entendeu? Então, é o goleiro na base. O goleiro é pra formar pra onde? Pro profissional ou vender o cara, né? E o goleiro não vai chegar. Então, eu vou ficar iludindo ali até quando, né? Eu vou usar o goleiro, devolver ele como um bagaço pra família, né? É uma dificuldade grande, Lázaro, que até empresários hoje, eles não querem investir em goleiro, no na goleiro, posição de goleiro. Mas poucos como é que tá essa questão aí eu também hoje pouco falar de venda de goleiro, de empresário dos goleiros. Então, mas aí voltando nesse... Eu já discordo já de ti, Lázaro, também essa questão aí, porque eu acho que, igual eu falei pra ti, eu acho que a altura eu vejo na técnica do moleque, na força de explosão dele, porque às vezes um goleiro baixo tem mais impulsão que um goleiro alto. Tem a força da perna. Entendeu? Então, às vezes, até tem alguns mercados também que aceitam goleiros mais baixos, como a segunda divisão de Portugal. Então, não é pode vir uma exceção, não é o habitual, né? Mas, então tem goleiros que podem ser exceção. E o mercado de goleiro que vocês têm visto aí? Assim, na quadra a gente vê muito, né? A gente vê o goleiro nosso aí que era do futsal foi pro Dourados, né? Tá lá. Luiz. O Luiz Paulo, abraço, Luiz. Tá lá, né?
E a gente já viu outros goleiros também saindo do estado aí, do futsal, acaba sendo mais fácil. O Ângelo foi goleiro de vocês, né? Foi. E foi o goleiro nosso que começou com a gente no futsal. Sim. Tá lá no Criciúma. Ele tá no Joinville, foi pro Criciúma, né? Tá no Joinville, foi pro Criciúma, já tá ganhando um recurso lá, já recebe como goleiro. Tem um goleiro Danilo que tá no, que tá no Santos. Sub-20. Como é que é a questão do mercado de goleiro? Vocês têm em vista aí, os empresários pedem pra vocês, os clubes pedem? Sim, isso é sempre forte, né? Sempre todo clube quer ter goleiro. E até nos clubes na base a gente fala, quanto mais goleiro tem, melhor. Quem tem um, a conversa é quem tem um, não tem nenhum, né? Exatamente. Quem tem dois, tem um. Quem tem três, tem um. No jeito que tu falou também, que é verdade, goleiros, é difícil sair um goleiro, ficar 10 anos como titular, mas também a posição lesiona bastante. Aí dá volume de jogo pra quem tá no banco. Sempre tem que ter um outro goleiro pronto pra jogar, porque também tem questão de cartão, alguma coisa assim, lesão, traumas também, né? O goleiro sempre tem todos os dedos quebrados, não tem jeito, o goleiro tem muita fratura de dedo, então fica um tempinho sem jogar e tem que ter um outro preparado pra jogar. E igual a gente fala, oportunidade pra goleiro, o goleiro tem que estar sempre preparado, porque a oportunidade não escolhe dia pra aparecer. Um exemplo, acho que todo mundo sabe da história do Alisson, né? Do Alisson, do goleiro da seleção brasileira. Na época do Inter, ele jogava no time B do Inter. E o titular machucou. Aí a questão que teve um campeonato do time B do Inter, que o Klemer é o treinador do time B do Inter. Ele pediu um goleiro, o terceiro goleiro do profissional, que parece que era o Agenor na época, pra descer pra jogar esse campeonato. Cara, não precisa nem treinar, só vem jogar pra gente aqui. Foi, professor, eu agradeço a oportunidade, mas vou ficar no profissional. Eu não quero não, porque meu contrato não diz que eu vou descer pro time B, eu vou ficar no profissional. Meteu essa? Meteu essa aí. Goleirão, hein? Aí, beleza, o Alisson era o goleiro, né? Era o quarto goleiro do Inter na época, jogava nesse time B. Aí machucou o primeiro goleiro, o segundo goleiro, aí o Abel, que é treinador, foi perguntar pro Clemer, cara, o que tu acha? Ele falou, cara, o Agenor eu não sei porque não tá com ritmo de jogo, mas o Alisson tá muito bem aqui. O Alisson tá jogando no B, tá bem, tá com ritmo de jogo. Aí falou, não, então sobe o Alisson vai jogar. O Alisson jogou, nunca mais saiu do Inter e teve essa carreira que teve. Abraçou a oportunidade que teve. De quarto goleiro. Né? Então o goleiro é isso. Qualquer momento vai surgir uma oportunidade, ele tem que estar pronto pra jogar, porque senão ele volta lá pro final da fila. Vou dar uma dentro aqui. Você lembra do goleiro que a gente foi campeão em cima do Goiás, sub-12, sub-13, que era o Marcelo Gaúcho, que é o Miguel, tava o Felipe Terra na época, e nos pênaltis a gente passou, foi na Copa Revelação. Vixe, foi lá Felipe Terra, tem tempo. No campo. Uns 4 anos. Aquele garoto, eu pensei, a gente sempre torce pros meninos chegar mais longe, eu não pensei que ia chegar tão longe, e ele depois foi pro Goiás, acho que o Goiás não deu tanto valor a esse garoto, e ele foi pro Vasco. No Vasco da Gama? No Vasco da Gama, e agora ele foi convocado para a seleção sub-17, seleção brasileira, sub-17. É o Miguel, aquele lá de Jaraguá. Você lembra? Jogou pra gente na 7. Sei. Ué. Você segue ele. Sigo. É um garoto daqui, passou pelo clube da 7 e tá na seleção brasileira. Isso aí eu tenho que mandar fazer uma artezinha flecha. Ele foi o Rodrigo. Ele é o Rodrigo viu, né? Rodrigo, você sabe o que eu tô falando, sim. Né? Então, assim, ele passou pelo Goiás. Abraço pro Rodrigo também. Abraço pro Rodrigo aí também. Sempre indica goleiro aí pra gente. É o pai do Tafarel, o Rodrigo que a gente tá falando. Rodrigo de Jaraguá. Pois é, então assim, como a gente tá falando de goleiro, claro, nossa especialidade aí, lembrando desse garoto aí que saiu, né? Saiu daqui e também sobre estatura também, ele não é um goleiro que vai chegar a 2 metros ou 1,90, acredito que não. Ele ficou muito forte, né? Performou, então é muito importante essa parte, né, de performar, trabalhar. É questão de estatura. O negócio é não tomar gol, o negócio falou atrás dele tem o fundo da rede, né? Mas você tá certo, quando você toca num assunto sobre estatura, é aqui, os clubes que realmente é exigente, não só aqui no estado de Goiás, mas também no Brasil, é muito exigente. É uma cultura que virou no futebol que muita gente bate, mas eu falei, eu não defendo essa tese. Eu né? também não. Mas virou a cultura dos clubes. E falando em práticas, nas práticas governamentais, sobre treinamento de goleiro, vocês já viram algum apoio, alguma ajuda do governo, da prefeitura? Alguém já procurou vocês, né? Algum político aí, já viu algum valor, né, nessa atividade que vocês produzem aí, que é de suma importância para as atividades dos clubes, né?
Vocês têm algum apoio? Já teve algum apoio? Não teve? Vocês percebem que é meio deixado de lado mesmo? Como é que é? Lázaro, já foi pior, melhorou, já foi pior, né? A nossa área, mas é uma das profissões que mais cresce dentro do futebol, na preparação de goleiro. Acredito que até na Copa do Mundo agora, um dos destaques, eu falo assim, goleiro, a Copa dos Goleiros, a gente viu muitas defesas extraordinárias dos goleiros, e isso transmite automaticamente que tem alguém por trás ali que faz um trabalho diferenciado, né? E aí eu falo para você que é deixado de lado, a gente não... nunca ninguém procurou o Diego, assim, a gente tem alguns patrocínios que o pessoal ajuda a gente com os uniformes, algumas coisas, mas porém parece que até os próprios clubes não dão o valor ainda que a gente merece ter. Precisa ter. A gente merece não, a gente precisa ter. A gente tem patrocínio de empresários, de empresas, mas questão governamental, municipal, nada. Ninguém... Nada. Nunca ninguém olhou. Igual o Marcelo falou, felizmente é uma profissão que está sendo valorizada agora. Os clubes estão entendendo a importância de ter um treinador de goleiros, de ter um goleiro, que o goleiro ganha jogo, ganha e perde jogo. Então, mas infelizmente questão de iniciativa, nada. Oxe, não fala não em perde jogo não, que sub-16 esse final de semana aí, Metropolitano foi difícil. Mas tá bom, meu goleiro tá voltando, Campeonato Goiano, nós vamos dentro. Tem que mandar ele pra gente então. Já falei, vai comparecer. Aí, percentual, né? Pra nós lá, né? Vai procurar, já falei. Acho que não foi porque tinha jogo. Duas sexta-feiras que ele ia comparecer aos treinos lá. A gente teve jogo nas 2 sexta-feiras, né? E uma das sexta-feiras, inclusive, foi uma semifinal, né? Cujo qual, achei um probleminha. 2-2 o jogo, tomamos um gol lá que não podia tomar. Mas meu goleiro tá voltando, eu tenho paciência pra esperar. Nós vamos ser campeão goiano, que esse goleiro aí, que ele é fera. Ele é fera. Você conhece o Renzo, né? Muito bom goleiro. Diferenciado, menino muito bom. Esse é bom mesmo. Entrando no assunto agora, pra gente poder estar encerrando, tá terminando aqui o podcast. Agradecer o Estúdio Way mais uma vez aqui. Diferenciado. Né, o melhor estúdio. Já tinha visto um estúdio desse jeito aqui? Cara, a estrutura? Diferenciado mesmo, hein? Um outro nível, né? Aí o pessoal do Estúdio Way. Muito top. Quem quiser gravar seu curso, gravar seu podcast, né? As escolas aí, né? Que tem, igual o pessoal esse boné da onde mesmo? Do Sharks, né? Nova, como é que fala? Nova escola que tá tendo aí, né? De futebol, né? Novo clube filiado da Federação de Futebol, né? Que tá aí. Quiser fazer um podcast aí, procurar o Estúdio Way aqui, que tá com as portas abertas pra poder receber, né? Pedofilia no futebol, cara. Pedofilia tem acontecido muito, né? É um assunto que a gente traz para todos os convidados aqui, né? Todos que vêm aqui, a gente fala sobre esse assunto. Infelizmente, tem acontecido não só no futebol, mas se vocês têm acompanhado as notícias no Brasil, no mundo, né? Toda semana tem uma notícia disso aí. Que criança foi subtraída, né? Foi pega e acharam tantas crianças em tantos lugares, em tal lugar e tal. E no esporte, infelizmente no futebol, no futsal, nós ainda temos alguns malandros, né? Alguns ainda cidadãos aí que a gente não pode citar o nome, porque algumas coisas correm em segredo de justiça e a gente não pode pecar por falar algo que a gente não tem prova, né? Mas no que nós somos da bola, nós sabemos que tem, né? E assim, é um assunto triste falar, né? Eu não sei vocês, mas no futebol de base, a gente tem visto isso aí acontecer. O que vocês acham sobre esse assunto? Vocês entendem que isso aí é uma situação que nós devemos abraçar e coibir essa situação, né? Cara, infelizmente, isso aí é um capítulo triste que tem na nossa realidade, né? No meio do esporte. E no futebol não é diferente, cara. Tem muita coisa errada aí acontecendo e a gente tem que combater. A gente não pode também fechar os olhos para isso. E lutar pelas nossas crianças, né, cara? Porque a gente trabalha com sonho de crianças. Às vezes, igual tu falou, esses malandros pegam sonhos de crianças e iludem elas pra fazer coisas... Aquela velha proposta, né? Eu vou te dar uma chuteira, vou te dar um tênis, né? Tênis, no caso, futsal, né? Vou arrumar uma vaga pra você num clube. Entendeu? Vou arrumar um teste pra você em tal lugar, né? Então, pai e mãe não cai nessa, né? Isso aí a gente tem que combater porque não pode acontecer isso no esporte, não pode acontecer isso na nossa realidade, no nosso mundo.
Porque, cara, eu acho que a coisa mais nojenta que tem é isso aí. Usar sonho de criança pra fazer coisa errada. Eu quero deixar aqui um aviso pra vocês aí, pedófilos, né? Malandros, malditos e covardes, né? Tem uma turminha aí do interior aí que já chegou pra mim as informações aqui, né? Que vocês estão aliciando atletas, né? É porque é o seguinte, os cidadãos, eles fazem assim, ó. Menino de 16 anos, 15 anos, né? Que às vezes tem a família no interior, tem a família mais carente, né? Com menos informações. Aí fica iludindo um menino que vai trazer pra treinar em tal lugar, que vai levar pra tal lugar, que vai dar um tênis, né? Vai lá e ilude o menino pra uma viagem, né? Fique sabendo que as informações de vocês chegaram, né? Nós vamos passar isso aí lá pra frente, né? Eu que sou um defensor fiel dos atletas, das famílias, entendeu? E tô na frente nessa situação. É horrível esse tipo de situação acontecer, cara, né? Tem chegado pra mim denúncia, você pai, você mãe, fiscalize o celular do seu filho, as mensagens no Instagram, mensagem no celular, né? Não deixe seu filho, 16, 15 anos, sair pra jogar sozinho, né? Deixe ser levado por comissões técnicas e tal, monitore, pode ser levado, mas monitore, né? Uma sugestão que eu sempre dou pros pais, Lázaro, hoje em dia, querendo ou não, os clubes, eles sempre avaliam atletas por rede social. A gente pega tudo por rede social. Então é importante o menino, o atleta, ter rede social, ter Instagram. O que eu sempre dou de sugestão pros pais é ter um Instagram da criança monitorado por eles que tomam conta. Porque isso aí inibe. Porque muitos esses malandros, esses monstros, chegam por rede social. Aí faz proposta e tal, e a criança iludida acaba caindo. Então os pais têm que ter, o atleta tem que ter a rede social, só que monitorado pelos pais. Com certeza. E deixar aviso para os cidadãos aí que a casa de vocês vai cair, né? Tem muita investigação acontecendo, a PCA de Goiânia tá em cima disso daí. Nós temos parceiros que estão nos ajudando nessa questão, jornalistas que estão nos ajudando, delegados, agentes estão em cima dessa questão e a casa de vocês vai cair. Vocês estão fazendo esse tipo de atitude aí, que a moda é o seguinte, o treinador, o professor Marcelo Diego, o cara aqui, ó, não, me manda a foto, que eu te dou tantos reais, dá 20 reais, 30 reais, 50 reais, 100 reais. É desse jeito que os caras estão agindo. Então presta atenção, pai e mãe, sobre essa questão que é importante, que isso está manchando a profissão, o esporte, o futebol, o futsal, né? Eu já sei, já soube de caso de treinador de goleiros que pediu foto do atleta de cueca para saber se ele estava com lesão ou não. Isso aí isso é uma piada, né, velho? Isso aí é um brincalhão, né? Como dizia o professor Lázaro na quadra, é um brincalhão, né? Você quer falar, Marcelo? Eu acho um absurdo também. Eu presenciei já algumas pessoas do lado, né, com essas abordagens. Eu acho ridículo. Então, eu acredito que a gente tem que acabar com isso. Começa pela gente que é honesto, de caráter, a gente perceber algo já ir em cima, orientar os pais, né, e como o professor Diego falou, ter o controle das redes sociais, dos WhatsApp, Instagram, até porque tem pais aí que porque confia, né? O menino vem de outro estado, fica no alojamento. Hoje tem menino, igual um exemplo ali no clube que eu estava, lá tinha um alojamento, tinha um cara que tomava de conta, um cara de família, né? Tudo certo, tudo, né? Nenhum menino me passar por algum problema, tinha um psicólogo também, para poder orientar, né? Então, assim, o maior problema é que os caras acham essa brecha nos lugares aí onde os filhos ficam longe dos pais. Né? Eu vejo isso. E os pais têm que estar atentos a isso. Ter controle de tudo, ver se tem câmera no lugar, bota a câmera. E tem o controle das redes sociais do menino, conversa ativa, direto, diária, né? Sim. Porque o bem mais precioso que a gente tem, né, cara? São os filhos. Nossos filhos. Então, eu acredito que dá para combater isso aí, dá para combater, porque pra gente só se tiver uma prova, né? Se a gente não tiver prova, a gente não pode falar o nome de ninguém, então é complicado, cara, não é fácil não, os pais têm que estar em cima mesmo. Isso mesmo, assunto importante. A gente tá chegando no final aqui, mais um podcast, quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aí, né? Aqui estão duas pessoas de alto caráter, os melhores profissionais que eu conheço aqui da região de Goiânia, né? Se não do estado,
né? No estado deve ter outros profissionais bons aí, mas que eu conheço aqui são os dois que mexem somente com isso. Os caras mexem com treinamento de goleiro, tem muitos anos já. Então você que tem seu filho aí, que é goleiro, procura aqui a MD Goleiros para fazer seu treinamento específico. Quer mandar um abraço pra galera aí? Mandar um abraço pro galera lá do Sul, lá do Rio Grande do Sul. Cara, primeiramente, obrigado pela oportunidade, Lázaro. Sabe que a gente, além de parceiro no esporte, a gente é amigo, amizade verdadeira. E quero mandar um abraço pra minha família lá no Rio Grande do Sul, minha mãe, meus tios, minhas afilhadas, que com certeza também vão estar assistindo, minha irmã, o pai, toda a minha família. E também tá uma honra também estar do lado do meu parceiro, irmão Marcelo. Nossa parceria aí, com certeza, já é um sucesso e vai perdurar por muitos e muitos anos. É isso aí. Pois é, quero agradecer o Estúdio Way, o Lázaro Caiana, presidente do Instituto 7, meu sócio aí, uma honra estar do seu lado e sempre as resenhas muito boas. Hoje até falei, rapaz, resenha, logo hoje, mas vamos pra cima. Quinta-feira, sempre é bom falar de futebol, sempre é bom estar com os parceiros, amigos de verdade, pessoas do bem. E eu quero deixar um abraço aí pra minha esposa, tá no trabalho, meu filho, e pra galera da MD aí, da Arena Imperial, deixar um abraço também para o pessoal da Saneago, da Sesgo, cada pai aí que são nossos pai, parceiros, né, e patrocinadores também ao mesmo tempo. Então, agradecer a todos eles, né, e até a próxima. Obrigado a todos aí. Isso aí, rapaziada, agradecer a presença de todos, quero agradecer a presença da minha digníssima amada esposa que tá aqui, no início desse projeto aqui. Tive um certo atrito, mas agora ela viu que a importância do podcast é muito grande, né? Alcançando milhões na galáxia, né? E mandar um abraço para todos do Instituto 7 aí, falar que a família 7 continua crescendo. E quero deixar aqui um abraço especial para os atletas nossos do Sub-17, Sub-18 futsal que conseguiram ser campeões aí do Campeonato Metropolitano, de forma invicta, não perdemos nenhum jogo, né? Um abraço, já que é goleiro, um abraço pra goleirada aí que defendeu demais. Né? Goleiros, Felipe Parabéns. Terra e João Emanuel. Parabéns pra rapaziada aí, parabéns. Goleiros MD. E dizer aqui que pro Sub-17, 1, 2, 3, vocês sabem quem é freguês, tá? Não tem jeito, nós ganhamos mesmo, não tem como. Tá? Que cornetada, hein, Pedro? Pedro é meu filho, meu jogador também, né? Ele não aprende. Já falei pra ele, pra poder ganhar tem que fazer estágio com o professor Lázaro. Faz estágio com o professor Lázaro e você vai chegar, Pedro, beleza? Vou lançar aí tô lançando um PDF aí, um e-book, professor Diego, de 10 jogadas de escanteio. 5 de escanteio e 5 lateral. Vou fornecer pro professor Pedro de graça, pra ele poder utilizar nos jogos, pra ver se ele consegue ganhar da minha equipe, porque tá difícil, né? Tô batendo doído, sem dó. Mas sem brincadeiras à parte, um abraço a todos e tamo junto depois do fim. Deus abençoe a todos. Seguimos juntos na jornada, pessoal. Um abraço no Estúdio Way, o melhor estúdio do Centro-Oeste, não do Brasil.